Evangelho de João, capítulo 11, do verso 43 e o verso 44. É o texto sobre o qual nós meditaremos. O PowerPoint chegou aí? Não chegou? Ele foi enviado. Mas tudo bem. Quantos irmãos estão olhando aí? A gente resolve. Foi. Palavra de Deus então, Evangelho de João, capítulo 11, 43 e 44. A Bíblia vai dizer assim para a gente: E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: Desligai-o e deixai-o ir. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra no nosso coração. Amém? Vamos orar? Pai, estamos aqui diante da tua palavra. Estamos, Senhor, com o nosso coração feliz e grato por tudo que até aqui o Senhor nos permitiu viver neste culto. E queremos, ó Pai, pedir em nome de Jesus que nesses próximos minutos de reflexão na tua palavra, consigamos ouvir a tua voz, perceber aquilo que tu tens a falar com a gente, os desafios que o Senhor nos apresentará, para que então, Senhor, nos posicionemos diante deles. Tenha misericórdia da nossa vida e dá-nos graça, mercê do teu Espírito, Deus, para que reflitamos sobre a tua palavra e sejamos por ela edificados. Em nome de Jesus, amém. Da morte para a vida é o tema da reflexão dessa noite para a gente. Não sei qual é o sinal que você está fazendo aí para mim não. Tá, eu já vi lá também. O episódio de João 11, esse texto da palavra de Deus, ele é um dos episódios assim extremamente marcantes na vida de Jesus e na vida de uma família também, a família de Marta, de Maria e de Lázaro. Era uma família amiga, e era uma família amiga que estava passando por um momento muito difícil de adoecimento de um dos seus membros, no caso, Lázaro. Ocorre que, nesse texto, nesse episódio, algumas coisas muito curiosas, a título de introdução, elas podem ser retiradas para a gente poder pensar um pouquinho sobre algo intrigante que ocorre nesse drama familiar com o Jesus amigo da família. Nesse texto da palavra de Deus, por exemplo, a gente vê Jesus permitindo alguém amado experimentar a enfermidade. A gente vê Jesus permitindo Lázaro, seu amigo, experimentar uma enfermidade que causa preocupação à família de Lázaro a ponto de enviar mensageiros até Jesus para avisar que o seu amigo estava enfermo. Diz o texto da palavra de Deus, nos versos de 3 a 6 do capítulo 11, o seguinte: Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse: Esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela.
Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Ele recebe a notícia de que Lázaro estava enfermo e ainda, se demora ou retarda a sua ida até Betânia para ter com aquela família que estava aflita e o seu amigo que estava enfermo. Isto é algo no mínimo curioso, porque Jesus, ele retarda, ele se detém ainda por um tempo, sabendo que alguém está exposto, experimentando uma enfermidade. Uma outra coisa curiosa que a gente vê, é que a gente percebe Jesus também permitindo pessoas amadas dele sofrerem perdas. Por quê? Porque Lázaro vai a óbito. Ele não somente é avisado que Lázaro estava enfermo, como também, quando ele chega em Betânia, quando ele chega à casa na aldeia de Marta, Maria e Lázaro, ele já tem aquela notícia, ele já tem aquela informação de que seu amigo falecera, mas esta não era a questão é que Marta e Maria, que também eram tão amadas por ele, estavam sofrendo a dor da perda. O texto vai dizer para a gente, nos versos 21 e 32, disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo, Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Ambas tinham a convicção de que, se Jesus tivesse respondido à medida ou a tempo do contato, do aviso e da mensagem feita, que possivelmente alguma coisa pudesse ter sido feita que evitasse a morte de Lázaro. O que não ocorreu e aquela família passou pelo dissabor do luto. Há uma outra curiosidade que eu quero destacar, porque não foi apenas Lázaro que foi exposto à mazela, Lázaro que foi exposto à enfermidade, e também não foi apenas a sua família, as suas irmãs, que tiveram que passar pelo dissabor do luto. Jesus também se expôs ao sofrimento, porque é verdade, Jesus amava aquela família, Jesus amava aqueles irmãos. E o texto vai dizer para a gente, dos versos 33 a 35, que Jesus permitiu-se também que ele próprio se expusesse à dor. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se, e disse, onde o pusestes? Disseram-lhe, Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então ali, de maneira muito curiosa e, de certa forma, intrigante, nós temos um amigo com as possibilidades de evitar que tais problemas pudessem avançar e acontecer, retardando a sua ida, por conta da notícia da enfermidade do seu amigo, de Lázaro. Nós temos uma família igualmente amiga, que passa pelo dissabor de ver o seu irmão ir a óbito e ela enfrentar então o luto. Quando Jesus chega à aldeia de Betânia, já faziam 4 dias do óbito de Lázaro, e Jesus chega até lá e ele mesmo se expõe, enquanto pessoa, enquanto homem, enquanto amigo, à dor, porque ele também amava aquela família. Que lições iniciais a gente precisa retirar daqui para a gente poder andar nessa reflexão sem ficarmos com raiva de Jesus?
Porque é possível que algumas pessoas de repente estejam falando assim: poxa, mas que amigo, Jesus poderia ter resolvido aquele problema, poderia ter se adiantado, poderia ter evitado que tudo aquilo acontecesse. Agora ele chega lá, Lázaro está morto, as irmãs estão tristes, ele mesmo agora está sofrendo a dor. Que necessidade teria isso? Preste atenção, este não é o ponto. O ponto é o plano de Deus por trás daquele episódio para a manifestação da sua glória bendita. Este é o ponto. E a Bíblia vai dizer para a gente, aliás, lições que precisamos tirar aqui. O fato de sermos amados por Jesus não significa, e você sabe muito bem disso, que nós não seremos expostos ou seremos privados de passarmos pelas dores, intempéries, dificuldades e dissabores que a vida nos impõe. É muito natural que nessa hora a gente se identifique com Marta e com Maria. É muito natural que nesta hora a gente olhe para o sofrimento daquela família e que a gente se identifique, porque normalmente nós nos identificamos com aqueles que sofrem dores, com aqueles que sofrem injustiças, com aqueles que estão desfavorecidos, não é verdade? Nós nos identificamos com essas pessoas, sabe? A gente se identifica com aquelas pessoas que estão sendo injustiçadas, e a gente se revolta no nosso interior por elas. A gente se identifica com aqueles que estão desfavorecidos, e a gente começa a cobrar dentro de nós mesmos, e muitos de nós agora estamos verbalizando, e agora não, já de muito tempo, mas nesses últimos tempos a gente tem cada pessoa que é mais, cada homem que é mais macho do que é, e cada mulher que é mais mulher do que é por trás de um teclado de internet. Que eu vou te contar um negócio, hein? O pessoal é muito brabo por trás de uma rede social. Pode se esconder atrás de um teclado e falar todas as suas questões e fazer todas as suas críticas, mas aí quando você chega diante, no face a face, a coisa não funciona muito bem desta maneira. O desenho é outro, a história é outra, o contexto é um pouco diferente. A gente se identifica com os abandonados. Mas a principal questão nisso, queridos, é que nos identificando assim, sabe o que acontece com a gente? A gente perde a visão de quem de fato somos. A gente perde a visão de quem realmente nós somos. Olhamos para a dor e o sofrimento alheios e esquecemos que a nossa identificação algumas vezes está errada. A gente olha e se identifica com o sofrimento de Marta e Maria, mas na verdade nós somos Lázaros. A nossa identificação, ela está equivocada. A nossa relação nesse episódio da palavra de Deus não é com Marta e com Maria. A nossa relação nesse episódio da palavra de Deus é com aquele que foi a óbito, é com aquele que morreu, é com aquele que está sepultado. Por quê? Somos amados por Jesus, assim como Lázaro era amado por Jesus, mas existem atas e faixas que nos prendem. Estamos muitas vezes envolvidos com tantas questões que retiram a nossa mobilidade, que retiram a nossa liberdade e que muitas vezes nos aprisionam. É aquilo que normalmente chama-se de telhado de vidro. Assim como Lázaro, existem pedras que estão bloqueando a nossa saída para a vida. O Lázaro do fundo da caverna, é com ele que temos que nos identificar. Assim como Lázaro lá, ele estava envolvido em faixas, sabe? E também tinha uma pedra que estava bloqueando a sua saída para a vida. Existem muitas pessoas que estão com a sua vida bloqueada, porque existem pedras enormes diante delas, que as impedem de sair para desfrutar a vida. Você pode dar a essas pedras o nome que você quiser. Escolha um dos pecados que você tem na sua vida e você vai poder simplesmente nominar a pedra com esse pecado. Pode ser, ou você não tem. Todos temos. Queridos, assim como Lázaro, foi uma enfermidade que nos levou a esse estado.
a enfermidade do pecado, a enfermidade da rebeldia, a enfermidade da desobediência, a enfermidade da autossuficiência, a enfermidade da arrogância, a enfermidade da presunção, da vaidade, ela nos conduziu a esse estado. Ou seja, a nossa relação ela não pode ser com Marta e Maria, e sim com Lázaro. Somos Lázaros, envolvidos em um contexto, muitas vezes, de dor, de desespero, de desesperança, de morte, morte de sonhos, morte de projetos, morte de aspirações, morte de relações. Mas a identificação ela não para por aí, não. Ela não para por aí. Porque as coisas que se referem a Lázaro, elas não estão apenas dentro da caverna. Dentro da caverna que foi feita de sepultura para ele. As coisas que se referem a Lázaro, também existem delas do lado de fora da caverna. E aí, assim como Lázaro, nós temos um Deus do lado de fora que nos ama, nosso amigo, que sofre por nós e mais que isso, não se detém diante do nosso estado. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Assim como Lázaro, nós temos alguém que está do lado de fora e que chegou para provocar, para promover a restauração daquilo que todos já estavam dando por irreversível. E esse foi o quadro, porque quando Jesus perguntou onde o pusestes e levaram ele até lá, e ele mandou que a pedra fosse retirada, o primeiro argumento que foi usado, a primeira resposta que foi dada foi a seguinte: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias, ou seja, não havia mais na mente daquela turma, no coração daquela gente, a possibilidade de reversão daquele quadro. O problema é que quem estava ali não era mais um que fazia parte do grupo das carpideiras, que ficavam ali sendo pagas para chorar, não era mais um daqueles judeus que estavam compadecidos com a dor de Marta e Maria, não, era alguém que amava Lázaro, era alguém que amava Maria, era alguém que amava Marta, era alguém que nos ama, e que muitas vezes nos vê numa situação semelhante, não no fato de estarmos fisicamente mortos, mas com a nossa vida travada, impedida, amarrada, presa no fundo de uma caverna, impedida de desfrutar a vida que tem do lado de fora, com o Cristo que está lá. Temos um Deus que nos ama e não se detém diante do nosso estado. Ou seja, Deus jamais vai chegar diante da caverna que porventura você tem, ou você está, e dizer assim: que pena, era uma ótima pessoa. Você sabe por quê? Porque é isso que se ouve em sepultamentos, não é? Eu ainda não presenciei, pode ser que você tenha presenciado, eu não presenciei. Então eu vou falar daquilo que eu vivi, em todos os sepultamentos dos quais participei, muitos deles eu fiz, eu nunca ouvi ninguém falar mal do morto. Sempre traziam lembranças boas. Pode até ser que em algum momento tenha rolado um barraco, alguma coisa, eu não sei, desconheço. Mas Jesus não é aquele tipo de pessoa que olha para a sua vida no fundo de uma caverna, com uma pedra na frente, e vendo você todo atado, num ambiente espiritualmente lúgubre, sabe, insalubre, espiritualmente pobre, sabe, com cheiro de morte, e parar diante dele, e dessa caverna olhar e dizer assim: que pena, mais um que fez escolhas infelizes na vida, vamos andar. Jamais isso acontecerá. Jamais isso acontecerá. Ou seja, do lado de fora tem esperança. Amém? Tem esperança do lado de fora daquele casamento que está ruído.
Tem esperança do lado de fora daquela enfermidade que está tomando conta da sua vida. Tem esperança do lado de fora daquela falta de credibilidade. E esse é um problema sério que por vezes a gente esquece de pontuar. Às vezes os nossos desvios de caráter causam... Você sabe qual é o maior prejuízo que um desvio de caráter pode trazer para uma pessoa? É a falta de credibilidade. Mas o caráter pode ser corrigido através da impressão e da formação do caráter de Cristo na vida de alguém. É por isso que alguém que era ruim pode se tornar uma pessoa boa. Por quê? Por causa do caráter do Cristo impresso e formado na vida de alguém. E aí essa história fica toda para trás. E aí a credibilidade, o crédito, sabe, a confiança, sabe, das pessoas começa a ser restaurada. E é muito importante, porque você volta a ter voz, porque quem não tem crédito não tem voz, não importa o que diga, vai dizer e não vai ser ouvido, vai gritar e não vai ser ouvido, vai falar e não vai ser considerado. Cristo restaura inclusive isso. É a esperança que está do lado de fora. A declaração mais fabulosa nesse episódio, nesse texto, surge, sabe de onde? De um coração desejoso de nos ver livres. Diz a Bíblia que Jesus para diante do sepulcro, diante daquela caverna, manda que as pessoas rolassem, tirassem a pedra é retirada, e aí então ele vira e brada, e fala. Primeiro ora: Pai, graças te dou, porque sempre me ouves, por estar me ouvindo. Eu sei que sempre me ouves, mas assim falo para que as pessoas creiam. E ele vai e vira: Lázaro, vem para fora. Lázaro, vem para fora. Agora, se você quiser, substitua o nome Lázaro pelo seu, porque de repente você está dentro de uma caverna e a voz do Cristo está ecoando de lá de fora, chegando aos lugares mais profundos dessa caverna da sua vida e dizendo: olha, vem para fora, vem para fora, a esperança está aqui do lado de fora. Este grito, queridos, pela ressurreição e liberdade de Lázaro, é um grito de Jesus que ecoa para a nossa ressurreição e liberdade das dores, das frustrações, das decepções, sabe, dos fracassos, das iras, das enfermidades que acabaram aprisionando a gente, que acabaram aprisionando o seu coração. Gente que viveu eventos tão marcantes na sua vida, que parece que eles ainda estão lá e não conseguiram virar a página e andar adiante. Este grito revela pelo menos 4 coisas para nós nessa noite, sobre as quais quero falar com vocês a partir de agora. A primeira delas é que Deus não admite deixar-nos consumidos pelas enfermidades da alma. Deus não admite saber que você não está bem, que você não está feliz, que você não está em paz, que você não está desfrutando de liberdade, que você não está sarado, não está de pé por dentro, que você não sabe o que é contentamento, que você não conseguiu ainda até hoje sentir o que é refrigério do Senhor. Deus não admite perceber, saber que você está vivendo essas coisas e Ele simplesmente dar de ombros para isso, como se aquilo não lhe fosse importante. A Bíblia vai dizer no verso 38 para a gente o seguinte: Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. O coração de Jesus foi movido. A primeira coisa a ser movida naquele lugar não foi a pedra, foi o coração de Jesus. A primeira coisa a ser tocada naquele episódio, naquele dia, não foi a pedra que fechava o sepulcro, foi o coração que tinha o poder de fazer rolar a pedra, foi o coração que tinha o poder de tirar de lá de dentro aquele que lá dentro estava. O coração de Jesus, ele foi movido com a notícia de onde estava Lázaro. Olha só, presta atenção numa coisa que eu vou dizer para você, em nome de Jesus, se liga aqui. O coração de Deus é movido de compaixão e sente muito
como diz o texto da palavra de Deus, todas as vezes que você está num lugar que te aproxima mais da morte do que da vida, em situações que te aproximam mais da escuridão do que da luz, em situações que privam você da vida e da liberdade e colocam você escravo de alguma maneira, aprisionado e escravo de alguma maneira. Era como estava Lázaro. Eu me recordo daquilo que diz o salmista, no Salmo 34, verso 6, a Bíblia vai dizer para a gente, olha, clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. Por quê? Porque Deus não admite olhar para você e deixar você sendo consumido por isso. Ou seja, Jesus quer retirar você daí, Jesus quer trazer você para fora, Jesus quer restaurar a alegria, Jesus quer tirar, sabe, aqueles sacos de cinzas e colocar sobre você vestes de louvor, sabe, tirar o espírito angustiado e colocar óleo de alegria, sabe, colocar canto em vez de pranto, para a glória de Jesus. Então saiba, do lado de fora tem esperança de alguém que sabe quem você é, de alguém que ama você e de alguém que está bradando pelo teu nome. Segundo lugar, o nosso lugar não é a caverna lamentando a vida que não vivemos. O nosso lugar não é a caverna lamentando a vida que a gente não viveu, lamentando porque as pessoas se esqueceram de nós, lamentando porque é nosso juízo, a nossa vida chegou ao final. Não há mais, sabe, projeção, não há mais perspectiva, não há mais expectativa, não há mais esperança, não há mais brilho no olhar, não há mais, sabe, aquele desejo, sabe, e aquele sentimento no coração de que amanhã pode ser melhor, de que amanhã será melhor, de que Deus trabalhará por mim, sabe. A gente passa boa parte da vida, aqueles que sofrem, mais lamentando aquilo que não estão vivendo do que acreditando na vida que podem ter. Já reparou que sempre que você vai tratar e conversar com alguém que está passando por algum momento de transição na vida, está passando por uma dificuldade grande, e você apresenta a esperança de Jesus para esta pessoa, sempre a situação que vive é maior do que o poder do Deus que é apresentado? É sempre um senão, vem sempre uma adversativa, vem sempre uma consideração de como quem diz, não, mas isso não pode ser revertido assim, será que, e aí a gente passa tempo lamentando, mas a porta da caverna já está aberta, a pedra já foi rolada, sabe, o nome já está sendo bradado, e agora não é mais hora de lamentar, é hora de se levantar e sair em direção à luz, para gozar a vida que você tem do lado de fora, disponível para você. Os nossos problemas sempre são mais difíceis que a solução que Jesus apresenta. É impressionante. A gente sempre coloca essas dificuldades como sendo maiores que todas as possibilidades que temos em Deus. Eu quero dizer para você, a porta da caverna está aberta, e do lado de fora a vida chama você. Quem sabe eu não estou falando de alguém aqui que está batalhando e lutando contra um processo depressivo, amargurado, alguém que perdeu prazer na vida. Aliás, a vida foi tão difícil que ela não sabe nem dizer o que é prazer na vida. Eu quero dizer para você que Jesus está chamando pelo teu nome. O Lázaro desse texto é você. Terceiro lugar, a Bíblia vai dizer que Deus faz que o solitário viva em família e liberta aqueles que estão presos em grilhões. Salmo 68, 6. Terceiro lugar, a gente precisa se livrar, retirar todas as atas e faixas
não é que nos impedem de andar, mas que nos lembram da dor, que nos lembram do tempo ruim. O texto vai dizer para a gente, no verso 44, o seguinte: e o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Enquanto o corpo estava lá dentro, inanimado, sem vida, ele estava com todas as vestes da morte, envolto em panos, em faixas, com um lenço sobre o seu rosto. Mas quando Jesus restaura a vida, e ele começa a vir para fora, e ele sai na caverna, e deve ter sido uma imagem assim, extraordinária, mas também alguma coisa assim, meio thriller, de Michael Jackson, muito tempo atrás aí, os antigos vão saber do que eu estou falando, sabe, e sai, sabe, aquela múmia, cheio de pano, e aquela coisa toda, e a primeira orientação de Jesus para ele foi: tira dele aquilo que não é próprio daqui de fora, tira dele aquilo que não é próprio da nova vida, tira dele aquilo que não é próprio da nova oportunidade, tira dele aquilo que é próprio, que não é próprio da vida fora da caverna. Isso pertence àquele tempo de morte, àquele tempo de dor, àquele tempo inanimado, àquele tempo sem esperança, aquele tempo escuro. Retira essas coisas dele, porque o que eu estou dando para ele é uma nova vida. Ele não precisa disso. Agora, é impressionante, existem pessoas que saem da caverna, mas continuam arrastando essas faixas que lembram o tempo da dor, que lembram o tempo do sofrimento. Parece que elas não querem se livrar disso. Parece que elas ficam carregando o testemunho contra uma culpa que tiveram, contra um erro que cometeu, algum problema que não conseguiu vencer. Solta, desculpa, em nome de Jesus pelo que eu vou dizer, solta essa porcaria, joga isso fora. Isso não te ajuda em nada. Jesus tem coisa nova para você, Jesus tem veste nova para você. Não importa o que aconteceu, solta isso para trás, porque você saiu da caverna, foi Ele que te colocou para fora, e Ele tem vida nova para você. Solta isso. É impressionante como tem pessoas que gostam daquele sentimento de autocomiseração. Elas se acostumaram a serem as coitadinhas. Gostam de ser os coitadinhos, sabe? Deus já deu a vitória, Deus já restaurou, Deus já chamou para fora, Deus já colocou-as no caminho para caminhar, mas sempre que fala com ela, sabe como é que é, né? Você conhece alguém assim? E aí, meu irmão? E aí, minha querida? Poxa, Deus mudou o quadro da sua vida, né? Aí, em vez de dar glória a Deus, assim, né? Como? Mudou ou não mudou? Não, mudou. Mas, né? Mas não é nada. Toma posse do negócio, solta esse troço para trás e vai viver o novo que Deus tem, caramba. Deixa eu parar com esse negócio aqui, que eu já falei porcaria e caramba. Nada de ser palavrão, só é inadequado. Mas tudo bem, é meu público, né? Se livra disso. Tira isso de sobre você. Isso não te ajuda em nada. Isso vai fazer sempre você olhar para a nuvem em vez da estrela. Vai fazer sempre você ver o céu fechado e esquecer que por cima tem um sol que brilha. Tira isso. Larga isso para trás. Você não está mais na caverna. Não está mais na sepultura. Em último lugar, Jesus trabalha. Aliás, deixa eu falar ainda sobre essa questão das faixas, porque o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 12, no verso 1, é um texto que você deve ter de cor, conhecer de cor.
ele fala sobre se livrar dessas coisas, porque algumas delas calma, porque algumas delas não testemunham apenas mal sobre sua vida, não. Elas acabam testemunhando mal sobre o feito de Deus na sua vida. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos de lado todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Deixa de lado todo o embaraço. Eu já contei para vocês aquela história, aquela experiência que eu vivi de ter tomado café e ter sujado a gravata com café? Contei não? Se eu contei, vou contar de novo. Eu estou parecendo o pastor Delcídio Souza Lima dando aula de ética para a gente. Toda aula ele repetia a mesma ilustração. Aí ele dizia assim: olha, eu estou com muita idade, vocês vão ouvir isso muitas vezes. O dia que vocês estiverem na minha idade, vocês vão poder dizer isso. Assim, poxa, o dia que eu estiver na idade dele, eu vou poder repetir a ilustração. Fui eu pregar numa igreja. Paramos no meio do caminho e fomos tomar um café. Estava eu todo embrulhadinho para presente, lembra a cor da roupa até agora, uma calça azul marinho, uma camisa verde bebê, verde água, dê o nome do verde se você quiser, era clarinho, né? E uma gravata que misturava as duas cores, era bonitinha, eu estava bem na foto, magrinho, 73 quilos, assim, que nem pastor Paulo assim, ruim assim, igual ele assim, não engordava nem por um decreto, né? E aí eu parei para tomar café. Eu e os meus amigos do quarteto, porque eu levei o quarteto também para cantar, tal. Aí eu fui tomar um cafezinho, o café foi, caiu, molhou, não foi a gravata não, foi a blusa, molhou a blusa. Aí eu falei assim, caramba, cara, eu vou pregar, como é que eu vou pregar com a blusa suja? Aí fui no banheiro, lá do bar, e comecei a lavar, e tal, para secar, e pá, lava, achei que estava suficiente, fui embora. Passou o tempo, eu saí de Alcântara para Itambi, demorou para caramba, e tal, secou, e aí eu perguntando para os meus amigos, e está aparecendo aquele negócio? Não, está aparecendo não, Léo. Tem certeza? Não está não, mas eu olhava daqui e vi o raio da mancha. Eu não sei se você é como eu, mas se eu pego uma blusa, ela está com um mínimo de mancha, eu não ponho, né? Porque eu acho que vai todo mundo olhar para o raio da mancha. E aí, estou eu lá, fomos cantar. Estou eu cantando lá, e nessa hora, quanto mais você se movimenta, melhor, né, gente? Você está cantando e se movimenta. Não, eu fui pregar. E na hora que eu ia pregar, estava pregando, toda hora que eu podia, eu ficava assim, pá, e pregava. De frente, jamais. Pá, e pregava. Tudo para esconder a mancha, que ninguém via, que ninguém viu, mas eu sabia que estava lá. Recebeu o manto aí? Recebeu o mistério aí? Eu sabia que estava lá. Ninguém via, ninguém sabia, mas eu sabia que estava lá. Sabe o que é isso? Isso é faixa, isso é ata. Atadura, lenço no rosto, que você tem que pegar e tirar. Ninguém vê, mas você sabe que está lá. Deixa o pecado que de tão perto te rodeia. Amém? Cuidado da próxima vez que for tomar café. Em último lugar, Jesus trabalha para que saiamos triunfantes para a liberdade. E aí o texto vai dizer assim para a gente: e tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. Os judeus tinham uma crença de que a alma, ela permanecia no corpo até o 3º dia de sepultado. No 4º dia de sepultado, essa alma já não estava mais lá. Daí a ressurreição acontecer no 3º dia, Jonas ter ficado 3 dias no ventre do peixe, para depois ter sido cuspido,
vomitado. Era a crença que eles tinham. Então, quando Jesus mandou rolar a pedra, para eles, era uma situação de fato, de derrota absoluta e de irreversão. O problema é que se lá dentro havia morte, o dono da vida e aquele que tinha poder sobre a morte estava aqui do lado de fora. E foi ele quem disse: eu quero que você vença a morte. Você era para ter dado um glória a Deus agora, perdeu a oportunidade. Eu quero que você vença a morte. Lázaro, vem para fora. Faz careta para a morte, vem para fora. Vira para ela e faz assim, ó, e vem para fora. Vem para fora. E aí, aquele que já estava morto há 4 dias e que já cheirava mal, ele vem saindo, e Jesus fala, tira a faixa dele, e aí ele tiram as faixas dele, sabe, e aquele pessoal que chorava porque Lázaro estava morto, agora está chorando porque ele havia sido ressuscitado, o sentimento de Marta e Maria foi completamente, gente, é um negócio de doido, vou te falar, você de repente está chorando por causa da dor do óbito, e daqui a pouco você está chorando por causa da alegria da ressurreição. Eu não sei que esse eu, cardíaco que sou, se teria condição de lidar com essa alternância de sentimentos, mas ali você está chorando e você está naquela expectativa louca, e de repente vem aquele que estava morto vivo agora, e você tira as faixas dele, e ele agora está vestido, e aí no capítulo 12, sabe o que acontece? Jesus está tomando café na casa de Marta, de Maria e de Lázaro. A sepultura ficou para trás, e criou-se então um ambiente de comunhão, e ali eles estavam curtindo a vida, não completa com adoidado não, porque não é adoidado não, né? Mas curtindo a vida nova que Jesus tinha dado. Por quê? Porque Ele trabalha para isso, para que a gente saia triunfante para a liberdade, para viver, e para viver vencendo essas questões que nos aprisionam. Eita Deus! E como tem gente que não consegue acreditar num negócio desse? E como tem gente que ainda endurece o coração para não receber esse Cristo que está chegando agora diante de você e está dizendo assim, ó, ei, vem para fora. Sabe, essa escuridão aí, essa morte de vida dupla que você tem, vem para fora. Você que traz sua esposa, você que traz seu marido, larga isso para trás, vem para fora. Você que está aí, preso aí, morto nas drogas, vem para fora, eu estou chamando você. Você aí, que está aí preso, sabe, nessas questões que estão todas ligadas à desonestidade. Sabe, você é uma pessoa com uma imagem muito bonita diante das pessoas, mas só Deus sabe o 7-1 que você é, entendeu? Sai daí, vem para fora, tira essas faixas todas. Você aí que bate na sua esposa, você aí que não respeita o seu marido, você que é filho aí, você deu as costas para sua mãe, para o seu pai, sabe, você acha que, larga essas faixas aí, cara, vem para fora, porque eu tenho vida de verdade, com liberdade para você. Você que não está conseguindo dormir, você que não consegue conciliar o sono, porque te falta paz, porque te falta contentamento, porque te falta esperança, vem para fora, porque aqui tem vida. A gente vai sentar junto, vai tomar café junto, eu tenho uma nova vida para você. Vem para fora, vem para fora, vem para fora. Ou então, vai continuar convivendo com o odor fétido da vida que você está escolhendo para você. A Bíblia diz que na tenda, ou nas tendas dos justos, há voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas.
Meu querido, acredita numa coisa que eu vou dizer para você nessa noite, eu estou terminando. O Senhor veio até você, a pedra foi removida, e a voz do Senhor ecoa pela caverna. As faixas e atas foram afrouxadas pelo Espírito, e Ele quer transformar todo o choro em júbilo. Saia da caverna, a vida te espera do lado de fora. Jesus é a vida. Queria que você baixasse a sua cabeça e que você orasse. Hoje, Jesus quer trazer pessoas da morte para a vida. Sabe que é uma coisa curiosa em sermões desse tipo? É que só se for rendição mesmo à voz de Deus que alguém se posiciona. Porque as pessoas ficam mais preocupadas com a exposição do que com a restauração. Rapaz, problema todo mundo tem. É muito provável que aqui nós tenhamos uma congregação com muitas pessoas que estão escravizadas por alguma coisa. Eu não tenho condições de mensurar todas as possibilidades, nem tenho essa pretensão. Nem tenho. Mas eu sei. Jesus parou, sofreu, mandou tirar a pedra e agora está chamando pelo teu nome. E a minha pergunta é: quantas pessoas nessa noite querem obedecer a voz de Jesus, porque estão ouvindo ela, e querem sair do fundo dessa caverna, retirando as faixas de sobre si, para a vida que o Senhor tem para elas do lado de fora? Eu vou orar. E eu queria que, se você quisesse, você orasse comigo e fizesse das minhas palavras as suas, se você assim concordar. Eu vou orar. Pai, é no nome de Jesus que nós estamos aqui nessa noite, gratos porque da morte o Senhor faz vida. O nosso coração, Pai, está alegre porque o Senhor não se permite olhar para o nosso estado e dar de ombros. E nessa hora, Deus, nós estamos aqui, e alguns de nós, Pai amado, estão ouvindo ecoar em seus corações aquele mesmo som que ecoou naquela caverna em Betânia. Vem para fora, vem para fora. E agora eu te peço, Deus, levanta esse querido, levanta essa querida, que essas faixas e atas, panos, que são próprios da escravidão, da escuridão e da morte, sejam retirados, e que eles desfrutem, Senhor, a nova vida que o Senhor tem do lado de fora para eles, em nome de Jesus, amém. Existe alguém que orou comigo nessa noite e que quer dizer assim: Senhor, eu ouço a tua voz e eu saio da caverna. Queria que você levantasse uma de suas mãos, onde você estiver, que eu quero orar pela tua vida. Deus te abençoe. Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Deus abençoe vocês.
Há mais alguém? Deus abençoe. Há mais alguém nessa noite? Levante uma de suas mãos, onde você estiver, eu quero orar por você. Na galeria, aqui embaixo. Senhor, eu quero retirar essas faixas da minha vida, eu não quero mais que elas fiquem aqui. Deus te abençoe, meu querido, pode baixar. Eu não quero mais que ela fique testemunhando contra a minha vida. Eu quero me livrar disso. Eu quero desfrutar o novo que tu tens para mim. Há mais alguém nessa noite? Em nome de Jesus, levanta uma de suas mãos, onde você estiver, que eu quero orar por você. Há mais alguém? Há mais alguém? Alguém que tem se feito de desentendido, pensando assim, não é comigo que Deus está falando. Você sabe que é com você, você sabe. Então não resista, não relute, renda-se e deixa Jesus trazer vida para a tua vida. Há mais alguém nessa noite? Levanta uma de suas mãos, onde você estiver, eu quero orar pela tua vida. Alguém? Quero fazer uma outra pergunta. De repente a gente está aqui com algumas pessoas que por algum motivo elas estavam vivendo fora da caverna, mas por algum motivo se meteram nela. Se meteram nela porque se desviaram, porque se afastaram, mas entendem que não podem mais ficar lá e precisam voltar para Jesus. Tem alguém aqui nessa noite que quer se reconciliar e que quer voltar para os braços do Pai? Em nome de Jesus, onde você estiver, levanta a sua mão que eu quero orar por você. Livre-se daquilo que te prende. Deus te abençoe, meu querido. Louvado seja Deus pela tua vida. Glória a Deus. Há mais alguém? Há mais alguém nessa noite? Eu quero convidar a todos a ficarem de pé e nós vamos orar. Eu quero convidar essas vidas preciosas que levantaram suas mãos a virem aqui. Eu quero orar com vocês. Vem cá, pode vir aqui em nome de Jesus. Vem cá, filhão. Pode vir. Você que levantou sua mão, sem acanhamento, sem medo, nada disso. Essa é a noite de Lázaro saírem da caverna, novos em folha, para a glória de Jesus, amém? Novos em folha, para a glória de Jesus. Vem cá, queridão. De repente agora você se sente mais à vontade, porque está vendo os queridos aqui, quer estar aqui. Deus falou com você. Sai desse lugar e vem, una-se aqui a eles. Deus te abençoe, filhão. Vamos orar. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Pai, louvado e exaltado seja o teu nome por estas vidas preciosas que estão aqui à frente, Deus. Vidas que entenderam, Senhor, que o Senhor estava falando com elas, que o Senhor estava tratando com elas, e nesta hora estão dizendo que estão ouvindo a tua voz, e que estão se levantando, estão se erguendo, e estão chegando, Senhor, à porta da caverna, e estão deixando para trás as atas e as faixas que faziam parte do fundo dela, daquela vida ruim, daquele tempo triste e escuro de suas vidas. Ah, Deus, louvado seja o teu nome. E agora, Pai Santo, não há mais a escuridão, mas o sol que brilha, a vida nova, e diante deles o Filho do Deus vivo, o Filho do Deus Todo-Poderoso, que diz: eis que faço novas todas as coisas. Aquele que quando alguém está nele, nova criatura é, as coisas velhas passam e tudo se faz novo. Louvado seja o teu nome, Deus. Toma esses corações em tuas mãos, ministra, Senhor, sobre essas vidas, e Pai Santo, restaura e realiza a tua obra no coração deles, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Envergonha o diabo agora nessa hora, Deus. Aquilo que ele tentou destruir, que o Senhor reconstrua para a glória do teu nome. Aquilo no que ele meteu o dedo, que o Senhor põe a tua mão. E aquilo onde tu pões a mão, Deus, é restaurado e o inimigo não toca. E eu te peço, Pai, realiza a tua obra no meio do teu povo e no meio dessa gente. Em nome de Jesus. Amém.